Como fazer gráfico no Excel com linha de tendência para que dessa forma você consiga ver uma previsão, o futuro dos valores. Como fazer uma linha média que calcula a média, o início e o fim dos valores e coloca uma linha média no gráfico para você. E além disso, como fazer um gráfico de metas, que você define a meta. E assim você consegue ver o que passou da meta e o que ficou abaixo da meta. E o melhor de tudo é que vamos utilizar uma planilha real, que pode acontecer no dia a dia. Vamos pegar uma planilha qualquer e a partir dessa planilha fazer o resumo necessário para poder gerar cada um destes 3 tipos de gráficos. Para que possamos fazer qualquer tipo de gráfico no Excel, a primeira coisa que precisamos ter é uma planilha com informações. E no meu caso, pessoal, eu tenho uma planilha de logística. Porém, se você trabalha com compras, vendas, RH, manutenção, produção, não tem problema. O importante é você ter uma planilha com informações no Excel. E sim, na descrição você pode baixar essa minha planilha aqui. Clicou, baixou, tá bom? O que eu preciso fazer, pessoal? Transformar essas informações num gráfico. Ah, o professor está enrolando, ele só está enrolando o vídeo. Não, pessoal. Isso daqui muito provavelmente vai acontecer no seu dia a dia. Você tem um relatório bem grande, com várias colunas, várias linhas, e precisa transformar isso aqui num gráfico. Como que você resolve esse problema? Porque, olha só, se eu simplesmente selecionar a coluna G, onde eu tenho as quantidades, volumes, e tentar inserir aqui um gráfico de colunas, por exemplo, olha só o jeito que fica o meu gráfico, não dá para entender nada. Eu não consigo saber o quanto de volume que está tendo no mês de janeiro, fevereiro, março. Então não adiantou nada. O que eu vou fazer nesse caso aqui? Vou resumir primeiro essa tabelinha, para depois fazer o gráfico. E sim, pessoal, isso é um processo muito importante. E eu vou te mostrar uma ferramenta bem útil e fácil da gente utilizar aqui. Você só clica na sua tabela e rapidamente a gente pode ir lá em cima inserir uma tabela dinâmica. A tabela dinâmica ela consegue automaticamente identificar aonde começa e aonde termina a sua planilha. Pegou certinho, ó, linha 1 até a linha 492. Agora eu só clico no OK e automaticamente o Excel ele cria para mim uma nova aba aqui no rodapé, onde ele consegue me mostrar o que é chamado de tabela dinâmica, que é a ferramenta que podemos usar para resumir essas informações aqui. E aqui na direita eu consigo basicamente ver as colunas da minha tabela. ID do frete, pedido, data, cliente, etc, etc. Eu quero, nesse caso, resumir por mês. Então vou pegar a data do pedido, pego o seguro e coloco nas linhas. Por quê? Dessa forma o Excel vai me mostrar mês a mês. Ó. Janeiro, fevereiro, março. E para que você também possa ter esse mês a mês, a sua planilha precisa ter várias datas de meses diferentes. Porque senão ele vai mostrar só o dia a dia, tá bom? E agora, além disso, eu gostaria de saber, pessoal, a quantidade de pedidos, a quantidade em si. Então, acho que eu vou pegar esse ID do frete para fazer uma contagem de quantos fretes tiveram. Pego ali o frete, seguro, clico e arrasto e coloco aqui nos valores. Olha, aqui já me mostrou, então, uma contagem desses fretes. Quando eu venho na minha tabela dinâmica, eu já consigo conferir essas informações. Aqui eu tenho em janeiro 30, em fevereiro 39, em março 41, etc, etc. Agora sim, pessoal, fica muito melhor fazer um gráfico a partir dessa tabelinha resumida do que da tabela anterior. Vamos lá, então, simplesmente inserir agora. Pode ser um gráfico aqui de colunas. E clico nele, arrasto, coloco ele aqui em cima e pronto. Aqui a gente já consegue ter um gráfico para poder analisar o que está acontecendo. Mas, e agora? Como que eu posso inserir uma linha de tendência dentro desse meu gráfico aqui? Porque a gente vai ver, lembra, 3 coisas nesse vídeo. Tendência, média e meta. Vamos então com a tendência. Qual que seria a tendência? Será que a tendência, analisando de janeiro até dezembro, é crescer o volume? Ou será que é manter? Ou será que é diminuir? E aí? Qual que é a tendência aqui? Hein? Fica um pouco ruim de enxergar, porque olha, aqui está baixo, depois aumenta, depois abaixa, depois aumenta. Então, nós, com os nossos olhos, às vezes não conseguimos enxergar essa tendência, porém o Excel consegue, porque ele vê números, ele faz o cálculo matemático. É só você clicar no gráfico e aqui em cima, no Design, você vai lá na esquerda, adicionar elemento de gráfico e então linha de tendência, pessoal. Tem vários tipos de linha de tendência que você pode utilizar aqui. Linear, exponencial, previsão linear, média móvel. E cada um desses tipos de linhas de tendência envolve um cálculo matemático diferente. O que é mais simples e que eu acabo sempre usando 99% do tempo é o linear. Porque ele basicamente pega a tendência de janeiro até dezembro, ou seja, do que você tem no gráfico e coloca uma linha. Plota a linha no gráfico, bem simples. Linear, pronto. Então dá para ver, pessoal, que por essa linha de tendência parece que está crescendo. Ó. De janeiro a dezembro está crescendo. E o interessante é que, como é uma tendência, você pode continuar a tendência para os próximos meses. Aqui eu só tenho até dezembro, mas e se eu quiser estender
para janeiro, fevereiro, março, para o ano que vem. Eu consigo. Como que a gente faz isso? Clica com o botão direito nessa linha de tendência para abrir essa janelinha nova e você vai em formatar linha de tendência. Quando abrir para você essa janela aqui lateral, você consegue, logo aqui abaixo, na previsão, utilizar a opção avançar e ao invés de 0, você pode aumentar esse número. Você quer avançar para quantas casinhas no futuro? Como eu estou usando meses, ó, outubro, novembro, dezembro, se eu colocar aqui eu quero avançar 6, o que vai acontecer? Enter. A linha de tendência ela vai avançar para mim, ó, 6 casinhas para frente. E aí eu já consigo ter uma ideia, seguindo essa tendência, que a quantidade de fretes vai estar nesse nível 6 meses para frente. Então assim que a gente usa a linha de tendência no Excel. Bom, então a gente viu a previsão, a tendência. Mas e aí, como que a gente pode fazer agora a média? A média é algo relativamente simples de fazer. Dá para fazer de várias maneiras diferentes, tá, pessoal? Porém, infelizmente, não tem aqui dentro do Excel uma opção pronta para você colocar uma linha no Excel. Não existe aqui uma linha média. Ah, eu quero colocar uma linha média. Ele vai somar tudo que eu tenho no gráfico, tirar a média e traçar a linha. Infelizmente, isso não tem. Mas o que a gente pode fazer? Podemos, a partir da tabela dinâmica, construir essa linha média. Uma maneira que talvez seja bem simples e fácil de fazer, como já fizemos aqui em cima a tabela dinâmica, eu posso até mesmo aproveitar esses dados aqui. Então, talvez aqui embaixo, para a gente continuar a sequência, eu vou simplesmente usar um símbolo de igual, pegar a tabela dinâmica acima, vamos começar no janeiro, que é a primeira informação, e dar um Enter. Agora eu vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. Agora eu vou ter, ó, janeiro até o total, clico no cantinho e arrasto para a direita. Basicamente, pessoal, estamos puxando a informação da tabela dinâmica acima. E agora dá para fazer aqui do lado uma linha média, uma média destes valores. Como que funciona a média? A média vai ser o quê? O total dividido por 12. Por que por 12? Porque eu tenho 12 meses, então essa é a média. Então vamos lá, igual, mas olha que curioso, o total eu já tenho ele aqui embaixo. Então eu posso usar esse valor. Vou pegar esse total e dividir por 12. Enter. 40,9. Porém, quando eu faço esta mesma fórmula para todas as linhas, clico no cantinho e arrasto para baixo, algo curioso acontece. Olha, acaba ficando tudo zero. Por quê? Porque quando a gente arrasta uma fórmula para baixo no Excel, a referência da célula também é arrastada para baixo. Então, antes que estava aqui em cima, à medida que a gente vai arrastando, vai descendo junto. E isso é um problema. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos travar essa referência para que ela fique fixa aqui no total geral. Então, podemos voltar aqui em cima nessa célula azul, que é referente ao total, seleciona ela e aperta no seu teclado a tecla F4, porque o F4 vai conseguir adicionar o símbolo de cifrão, dólar, para poder travar essa célula. Enter. E agora, novamente, a gente clica, segura e arrasta para baixo. E aqui está a nossa média. E como é que fazemos agora para adicionar um gráfico? A gente seleciona, clica, segura e arrasta as informações que queremos transformar num gráfico. E nesse caso, são os meses, os valores e a média. Agora, simplesmente, podemos inserir um gráfico de colunas, por exemplo. E aqui está o nosso gráfico, onde a coluna laranja me mostra a média e a coluna azul me mostra os valores em si. Mas, um detalhe, não é o melhor gráfico para a gente analisar linha média. Eu vou te dar uma sugestão melhor. Clica com o botão direito no gráfico e vem em alterar tipo de gráfico. Aqui dentro vai em combinação e aqui nessa última opção, deixa como linha e a primeira como coluna. E clica no OK. Agora sim, conseguimos ter um gráfico de coluna junto com um gráfico de linha. E essa linha nos indica a média. Então já aprendemos a fazer, ó, uma linha de tendência, uma linha média. Mas e agora, como é que faz uma meta aqui no Excel? A meta, pessoal, pode ser uma meta que você mesmo definiu, pode ser uma meta fixa, o ano inteiro tem uma meta fixa, ou uma meta que vai variando. Exemplo, digamos que de janeiro até março, a meta era de 35 fretes. E depois de março até junho era de 40 fretes, e assim vai. Então, meta variada, dá para a gente fazer de várias formas. De qualquer modo, mais uma vez, eu posso utilizar aqui, ó, igual a tabelinha de cima, Enter, para aproveitar o que foi feito. Clique, segura e arrasto para baixo, até o total geral. E aqui do lado dá para a gente fazer a mesma coisa, clique e arrasta, para puxar os valores de janeiro, fevereiro e março. E digamos que nesse caso, de janeiro até março, a minha meta era de 35. Então, vou colocar 35 e arrastar para baixo. E depois, nos próximos 3 meses, a meta era de 40. E depois a meta desceu novamente para 35. E depois ficou 35 para o resto do ano inteiro. Então aqui eu defini basicamente uma meta variada. Porque chegou ali no meio do ano, a meta aumenta um pouquinho. Por quê?
dentro da tendência aqui da empresa, tem mais fretes. Então é por isso que a meta aumenta um pouco, para tentar bater esses 40 fretes. Será que bateu, será que não? Como que a gente pode fazer essa análise? Podemos selecionar toda a tabelinha que fizemos e, novamente, inserir um gráfico de colunas. E com o gráfico de colunas, conseguimos fazer alguns ajustes, como exemplo, clicar com o botão direito no gráfico, alterar tipo de gráfico, e aqui embaixo na combinação, trocar e deixar a primeira opção como coluna e a última opção como linha, e clicar no OK. Assim a gente consegue ver, pessoal, facilmente as colunas que passaram da linha, passaram da meta, ou as colunas que estão abaixo da meta. Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante de como fazer gráficos no Excel utilizando uma planilha real. E a partir deste gráfico, fazer metas, média e também previsão. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.